Na. Aqui novamente na língua adâmica, o ponto não está separado do círculo ou do semicírculo. Essa consoante expressa em védico e em sânscrito o nó, o umbigo, a conexão das partes entre elas sobre um mesmo centro. Agnosis no sentido arqueométrico. Na significa o Sol, o Mestre, o Senhor, índice da protossíntese. Aqui, a arqueometria primordial é evidente, assim como a posição central ou solar da letra Na. Restabelecemos essa posição da Terra, Na e do Sol, posição que no sistema lunar lhe fez perder desde a divisão dos idiomas. Colocar o Sol no centro da hexada é levantar os 7 selos que velam um Deus vivo, São João. Enfim, a linha curva dessa letra não vem de nenhuma parábola, nem de um ovoide de enfoques múltiplos, mas de um círculo perfeito de centro único. SA quer dizer em védico e em sânscrito laço, aderência, o que reúne, assimila, de onde a síntese, simpatia, socorro. Sa expressa também a ideia de jugo, de extração, de essência, de engendrar, assimilar. Foi dedicado a Vishnu, na trindade bramânica. Vishnu contém as 3 letras do primeiro trígono arqueométrico invertido e a letra central, Na. Esse nome significa o penetrador e não se aplica somente à pessoa da trindade citada aqui, mas também em Agni e Surya. A esse título bastante distante, Sa convém ao sentido positivo dos 2 pontos, que são sua letra adâmica, como unindo o centro da involução e da evolução geral a todo centro particular. Esses 2 pontos são representados em caldeu, Ash ou Hit, na primeira letra, o Aleph, um à direita e acima, o outro à esquerda e abaixo da linha reta ou barra, de modo que no alfabeto morfológico dos patriarcas, esse Aleph é lido Ash em sânscrito, ser, e também ser o autor ou o criador de um fato. Na mesma linguagem, Ashta significa o que agrupa e reúne, assembleia, reunião. ATH, o espírito que anima, o conjunto e o une. O que precede explica o sentido oculto da palavra de Jesus. Eu sou o Aleph e o Tau, o raio e a circunferência, e a união de todos os pontos dela ao ponto central divino. Fa, PHA, expressa em védico e em sânscrito a potência de toda manifestação. Daí o sentido de virilidade, de fecundidade, de fertilidade, de floração, da qual o Fá é o sopro vital e o potencial. Em grego, desta raiz surge a luz, a voz, todos os fenômenos. Em latim, pela sua correspondência debilitada, Fá gera fala e faz. E na maior parte dos idiomas do norte, Fá expressa a paternidade. Como Pá não tem o sopro criador de Fá, expressa simplesmente em védico e em sânscrito o poder, a potência que governa e se manifesta. Nestas 2 línguas, Fala Bhumi significa a terra da recompensa e Fala Bhuvi é a terra viva, da vida eterna, da emanação e da imanência no Deus vivo. Não beberemos deste vinho, não comeremos deste pão agora, mas na casa de meu Pai, disse Jesus. E essas palavras são espírito para o vinho e a vida para o pão da terra da glória. Podemos ler no arqueômetro a letra Fá no cume do trígono da terra viva de Jesus. Está no ponto angular zenital, a pedra do ângulo, que tinha sido rejeitada. Essa terra emerge do trígono receptivo das águas vivas, abaixo de sua linha horizontal, de sua superfície marcada por estas 2 letras, Rama,
a graça divina, Anha, a imortalidade e o amor eterno. Tsa, Tsa, existe em adâmico e indiretamente em védico. Seu semelhante debilitado Tá designa um movimento rápido, o som, por exemplo, vibrando do grave para o agudo. Tsatsava, Tatava, todo instrumento musical, de onde vem tantara em latim. Aqui é a trompeta suprema quanto à ressurreição e ao juízo, porém é a lira e a harpa, quanto à criação e glorificação. A correspondência de Tsa na arqueometria primordial é confusa em sânscrito, e isso devia ser assim, pois foi destronado o I da sabedoria teogônica pelo M, que não é mais do que sua imagem receptora, a Minerva cosmogônica. Mas pela potência do arqueômetro e pelo atributo do som que permanece de Tsa em védico, é feita a ligação. Tsa ocupa a função verbal de Mercúrio Trimegisto, aos pés da Rainha Virgem Mãe I. Está então em sua posição de domicílio diurno e de trono. A potência verbal da qual se trata preside, pois, a toda emissão evolutiva e, entre outras, ao som fundamental teogônico, a trompeta divina, a sonometria do mundo da glória, lira e harpa do universo divino. Em sânscrito, essa potência é Buda, igualmente em védico. É o filho de Maria nessas línguas templárias, como a eslabona de Orfeu. A lira celeste e sua constelação são Ermaie Lure de Orfeu, lembrada na poesia de Aratos. Lira perdida pelos gregos e depois falsificada por Pitágoras, bem como por todos os filósofos a partir da divisão das línguas. São João dá a chave dessa lira do verbo que reconstituímos pela aritmologia das potências. Kha, K, designa em védico e em sânscrito o cume do continente universal que contém os seres e as coisas, o céu, o que cobre e protege. Em grau menor é a atmosfera, contendo as águas, seus vapores e os seres visíveis e invisíveis. Dessas ideias, a mesma raiz passa para as de segurança, de contentamento, prazer, felicidade, gosto, fortuna. Nessas palavras compostas mais simples, encontramos Kai, que expressa potência, pureza, purificação e também manifestação de um ser invisível no mundo visível. Salvo para o céu, a arqueometria dessa letra é escurecida nas duas línguas. Porém, nas palavras compostas encontra-se Kumbha, um água-manil, um aquário. Ra, R-A. Como vogal, R se pronuncia Ri e significa todos os movimentos determinados que alcançam diretamente seu fim. Em védico, Ri quer dizer descer, morrer, e Rigi significa ressurgir, reviver, regir. Ri, em Rita, expressa tudo o que é receptivo de incidência direta, a água viva, a claridade atmosférica, a pureza, a virtude, a verdade. Em Rishi é a inversão de Ishra, o santo que se remonta a um dos 7 Rishayas celestiais. Ri provém de Ar, Rishi e Arshi, patriarca, tem seu equivalente em Pitriarche. Como todas as universidades que são derivadas mais ou menos diretamente da palavra arqueométrica, a Vedo-Bramânica primitiva, mesmo que subversiva lunar, tem conservado a impressão do que São João chama de selo do Deus vivo. O enxerto das civilizações selvagens sobre o modelo perdido da cidade divina tem sido sempre o objetivo de todos os sucessores mais ou menos ortodoxos ou heterodoxos dos primeiros patriarcas. Mostramos isso com detalhes na arqueometria das sociedades antigas e modernas. Limitamo-nos, então, a dizer que os 7 Rishayas celestiais da Índia
não se extinguiram completamente, apesar de estarem muito decrépitos e de péssima corruptio, que ataca os melhores corpos e os decompõe. A consoante Rá expressou a reflexão e a refração, assim como também a absorção do raio e a este título a luz e o calor, a velocidade e o ardor, toda a irradiação, a realeza, a riqueza. Invedo, rage. Entre as combinações mais simples ri, consoante em védico significa fluir, em védico e em sânscrito. Rabassa quer dizer o mar, seja celeste ou terrestre. Ra'u, o nó ascendente Daitya, a cauda do peixe ou da serpente. A serpente representa um grande papel no Veda brahmanismo esotérico e exotérico, e tanto por ela como pela pomba, porém numa parte mais fraca, há dois espíritos, o narraxismo e o ionismo, o adamismo e a queda do período de subversão. Tinham sido amarrados com o noaquismo, como em qualquer outra parte. A arqueometria primordial da letra Rá seria apagada das línguas e das ideias dessa universidade, se o arqueômetro do Verbo e de Jesus não tivesse mostrado o que implica essa referência. O zodíaco lunar, da qual damos a reprodução, também foi apagado, se não a língua, pelo menos a parte do significado do arqueômetro que exprime a ciência no sentido moderno e exato desse termo. Encontramos somente o termo Havat, relacionado à letra Rá, ao tambor do zodíaco lunar, e não falta mais que descobrir a posição do tambor antes descrito. É a zeta de peixes e, em consequência, a correspondência astral da letra Rá. Shá, S-H-A. Essa letra tem por substituição védica e sânscrita Sa e Ka, de acordo com os costumes eufônicos. Shá quer dizer o paraíso. Si é a terra divina. Su, o Senhor. Su, o Filho gerado, o verdadeiro, o belo, o bem supremo. Shana, o ano eterno. Sempre, a eternidade. Shani, a glória, a potência, a honra. Shá, o reino, o poder. Shahá, a terra deste reino. Shanu, os céus. Shahás, o mês de pico, novembro, dezembro. A Agra, Ayana. Ka por Shá, Siva, inversão de Ishva. Shuha, Saturno. Não é necessário fazer nenhum comentário, pois permite-se observar a limpeza dos sentidos, sem nenhuma nuvem, as antiguíssimas correspondências divinas da letra Shá sobre o arqueômetro do verbo. Tá, T-H-A. O mesmo comentário para T-H-A, T-A com acento e T-A, que para Shá, Sa e Ka. Tá expressa a própria conservação, a preservação no sentido mais geral. Tat, o que desdobra em toda a sua amplitude. Tatá, a conformidade perfeita. Tatia, a verdade completa. Turhá, o fogo, o tempo, o amor em sua totalidade. Tativa, a essência suprema, a realidade e a realização absoluta, o espírito e a inteligência em toda sua potência de manifestação. Tat é uma das 3 fórmulas iniciais da oração bramânica. Om Sais Tat, Brahma Ra Mo. A arqueometria primordial de Tat está velada no que precede. O significado científico primordial era o que lembrava do verbo encarnado dizendo: eu sou o Aleph e o Tal, a unidade e a universalidade, o raio e a circunferência universais. O sistema solar do princípio divino, o selo da glória, o Shema do verbo criador, tem seu círculo perfeito definido pelo trígono e o hexágono. É o regulador de todos os seres e de todas as coisas por suas 22 potências e seus equivalentes. Aplica-se
ao duplo universo, o dos céus fluidos e dos céus astrais, de cima para baixo da hierarquia harmônica dos fatos. O sistema lunar, o das origens temporais, e não do princípio eterno, é uma eclipse de duplo foco, que o fundador do brahmanismo considerou como uma diarquia de princípios, o equivalente a uma pura anarquia. Das águas vivas, da linfa plástico de todas as coisas, o óvulo, o ovário e o ovoide eram a morfologia indicada. É por isso que o sentido da letra adâmica tá tem perdido suas correspondências verbais, ainda que subsistam traços perceptíveis no que precede.